Você já ouviu falar sobre o príncipe da Pérsia? Porque um anjo de Deus lutou contra ele por 21 dias sem conseguir vencer. Como esse principado satânico poderia ser tão poderoso a ponto de necessitar a intervenção do arcanjo Miguel para ajudar o anjo de Deus? No vídeo de hoje, vamos fazer um estudo bíblico detalhado sobre o príncipe da Pérsia e responder a todas essas perguntas intrigantes. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto fascinante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Vamos começar com o livro de Daniel, capítulo 9, onde Deus revela ao profeta uma visão abrangente sobre o plano para a restauração completa de Israel. Nos capítulos 10 a 12, Daniel recebe a visão final, detalhando o plano divino para seu povo, especialmente durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento, com foco nos impérios persa e grego. Mais adiante, Daniel é informado sobre os eventos da Grande Tribulação, um período desafiador que Israel enfrentará com a chegada do Anticristo. Esta revelação a Daniel é essencial para compreendermos o contexto histórico e os eventos futuros relacionados a Israel. No capítulo 10, vemos uma intensa oposição espiritual. Um poderoso demônio, conhecido como o Príncipe da Pérsia, impediu que um mensageiro celestial transmitisse uma mensagem crucial para Daniel por 21 dias. É evidente que Satanás não queria que essa informação chegasse a Daniel e ao povo de Deus. Vamos ler Daniel 10, começando no versículo 10. E eis que uma mão me tocou e me fez tremer em minhas mãos e joelhos. Ele me disse: ó Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu falo com você e permaneça em pé, pois agora fui enviado a você. E enquanto ele falava comigo, eu fiquei tremendo. Então ele continuou: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você colocou seu coração para entender e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e por causa de suas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, pois fiquei lá com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer você entender o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, pois a visão ainda falta muitos dias. Vamos seguir juntos, queridos ouvintes. Quando Daniel recebeu a visita deste mensageiro celestial, ele estava na Babilônia. O primeiro versículo de Daniel 10 situa historicamente a visão no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, aproximadamente em 536 a.C. 2 anos antes, Ciro havia permitido que os judeus retornassem a Jerusalém, e mais de 42 mil iniciaram a jornada de volta, como registrado em Esdras 2:64. Daniel, possivelmente devido à sua idade avançada, acima de 80 anos, ou por causa de suas responsabilidades governamentais, não retornou com os outros exilados. O capítulo 10 começa descrevendo o conflito interno que a nova revelação provocou em Daniel. A mensagem era verdadeira e o conflito intenso. Tais revelações frequentemente o deixavam angustiado e preocupado. Como podemos ver, esse grande conflito pode se referir tanto à oposição de Satanás em impedir a comunicação divina, quanto aos desafios que o povo de Israel enfrentaria, conforme anunciado na profecia. Mesmo assim, como veremos, Daniel conseguiu entender a mensagem e obter insights através da visão. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de maior resistência espiritual, Deus continua a revelar sua vontade e fortalecer seus servos. Durante 3 semanas, me dediquei à oração e jejum, abstendo-me de comidas escolhidas, carne e vinho, e não me ungi até que aqueles dias se completaram. Esse foi um período de intensa intercessão pelo meu povo e uma busca pela plena compreensão da palavra que recebi. As 3 semanas terminaram no dia 24 do primeiro mês, uma época em que os israelitas celebravam a Páscoa e a festa dos pães asmos. Curiosamente, não participei da Páscoa nem comi o cordeiro pascal, possivelmente impactado profundamente pela revelação recebida.
Foi nesse contexto, ainda abalado pela visão, que Deus respondeu às minhas orações enviando um mensageiro celestial. No entanto, ele revelou que foi detido por 21 dias por um demônio conhecido como o Príncipe da Pérsia. Vamos revisitar as Escrituras. Daniel 10:12 diz: Então ele disse a mim: Não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você colocou seu coração para entender e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e por causa de suas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me prendeu por 21 dias. Eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu havia permanecido lá com os reis da Pérsia. Essas palavras mostram que minhas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Eu fui muito amado por Deus, e meu coração estava verdadeiramente empenhado em compreender e me humilhar diante dele. Isso destaca quão fervoroso era meu desejo de conhecer e seguir a vontade de Deus. Quando uma pessoa se compromete dessa forma, não há dúvida de que Deus se revelará a ela. Mesmo assim, eu me perguntava por que o mensageiro celestial demorou tanto para responder às minhas orações. Lembro-me de ficar angustiado por 3 semanas, e embora eu não tenha expressado essa preocupação, o anjo se apressou em explicar que o príncipe do reino da Pérsia o confrontou por 21 dias. Mas Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar. O termo príncipe em hebraico denota um chefe ou líder de qualquer posto ou classe, e isso se alinha com a ideia do Novo Testamento de que os seres angélicos têm suas hierarquias. Em Colossenses 1:16, lemos: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas passagens indicam que tanto seres fiéis quanto anjos caídos estão incluídos nessas classificações. O príncipe mencionado em Daniel representa uma força diabólica, um anjo mau, que no Novo Testamento também é chamado de demônio. Esse episódio destaca a influência que os anjos podem ter sobre governos humanos, conforme mencionado pelo apóstolo Paulo em Efésios 6:12. Isso mostra quão poderoso foi o príncipe da Pérsia que conseguiu atrasar a resposta à minha oração. No meio de sua jornada do céu, o anjo enviado por Deus teve que atravessar um território nos lugares celestiais descritos em Efésios 6:12, habitado por espíritos malignos. Miguel então veio libertar esse anjo da oposição do príncipe da Pérsia. Esse príncipe é um espírito de grande maldade, e é interessante notar como hoje o principal adversário de Israel é o Irã, a antiga Pérsia, uma nação guiada por preceitos islâmicos sob o conselho do Ayatollah. As forças demoníacas por trás desses eventos estão sob o comando de Satanás, com a missão de liderar essa nação, seus líderes e seu povo para a ruína. Daniel, capítulo 10, revela que muitas vezes há batalhas intensas nos lugares celestiais das quais não temos conhecimento. Neste caso, o anjo de Deus teve que continuar lutando, primeiro com o príncipe da Pérsia e depois com o príncipe da Grécia. Daniel 10:20 diz: Então ele disse: Você sabe por que vim até você? Agora devo retornar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu partir, o príncipe da Grécia virá. Esses versículos indicam que cada nação pode ter um anjo malévolo agindo sobre ela, mas também existem anjos de Deus trabalhando. E aqui vemos que o arcanjo Miguel luta em nome da nação de Israel. Miguel, um dos principais príncipes, cujo nome significa quem é como Jeová, é referido como um arcanjo e lidera um exército angélico contra o dragão e seus anjos, conforme descrito no capítulo 12 de Apocalipse. Ele interveio para garantir que o mensageiro celestial me alcançasse, Daniel
para fornecer informações sobre os reinos da Pérsia e da Grécia, que são detalhadas no capítulo seguinte. Em última análise, eu também recebi informações sobre eventos futuros durante a tribulação escatológica que Israel enfrentará quando o anticristo surgir. Claramente, Satanás não queria que essa informação chegasse a mim e ao meu povo. Em relação ao conteúdo da mensagem que eu deveria receber, o anjo esclareceu: vim te contar o que acontecerá com seu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a muitos dias no futuro. Eu entendi inicialmente que a profecia, detalhada nos capítulos seguintes, pertence ao meu povo Israel e descreve um período conhecido como os últimos dias. Esse termo é frequentemente usado na Bíblia para se referir ao futuro, frequentemente visto na perspectiva do profeta. Nos capítulos 11 e 12 de Daniel, vemos que esse tempo futuro abrange tanto a era de Antíoco Epifânio quanto o fim dos tempos, quando o anticristo perseguirá a nação de Israel antes de ser derrotado pela vinda de Cristo. É importante entender que, embora o príncipe da Pérsia tenha conseguido atrasar a entrega da mensagem por 3 semanas, ele não conseguiu impedir sua entrega. Isso mostra que, apesar do poder significativo de Satanás e seus seguidores, ele é limitado. Também é notável que, embora Deus pudesse resolver a situação imediatamente, ele permitiu que o conflito se desenrolasse entre os anjos. É curioso observar como os conflitos no reino dos homens, de alguma forma, refletem os conflitos entre seres angélicos. Satanás e seus exércitos engajaram-se ativamente neste conflito para tentar frustrar a vontade de Deus. Essa situação nos dá um vislumbre da guerra que ocorre nos reinos celestiais entre os anjos de Deus e os demônios. Portanto, foram as forças de Satanás que causaram o atraso na resposta à minha oração. A verdade é que nunca poderíamos imaginar que essa foi a causa do atraso na resposta às nossas orações. E isso me faz refletir sobre como a oração de Daniel, aparentemente pequena, tem repercussões cósmicas. A oração sempre envolve uma batalha espiritual, como essa passagem revela. Existe um mundo do mal invisível para nós, mas ele está em constante conflito para impedir que a vontade de Deus se realize no mundo dos homens. Como cristão, percebo que o poder da oração não deve ser visto apenas na vida de uma pessoa, mas também de uma perspectiva global. O fim dos tempos exige a ajuda de Deus e de seus santos se engajando em orações pelo mundo e suas autoridades. Quando nossas orações excedem nossas necessidades pessoais e alcançam uma escala global, estamos tocando a esfera onde residem principados e potestades. Precisamos de homens e mulheres em todo o mundo dedicados à oração no reino da guerra espiritual. Como podemos ver, há seres espirituais lutando contra outros seres espirituais. Um mundo acima de nós está sempre ativo contra o visível. Isso faz o coração do cristão de hoje se perguntar: que anjo malvado preside os Estados Unidos, Venezuela, Haiti, Coreia do Norte, Índia, China, os países do Médio Oriente, África? A lista é muito longa. Existem países onde o evangelho é proibido, e isso nos leva a imaginar a terrível luta espiritual que ocorre nesses lugares. Como mencionei, precisamos de homens e mulheres em todo o mundo dedicados à oração no reino da guerra espiritual. Em Efésios 6:12 é dito: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os governantes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje imploramos que Deus proteja o mundo e seus habitantes com paz, afastando a onda destrutiva de terrorismo, restaurando a amizade e derramando nos corações de suas criaturas o dom da confiança e prontidão para perdoar. Espírito Santo, Consolador, visite as famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos, vítimas inocentes de violência e terrorismo. Cubra-nos com o manto da Tua divina misericórdia, para que encontremos em Ti a força e a coragem para continuarmos sendo irmãos e irmãs para outros.
especialmente para estranhos e imigrantes, testemunhando o teu amor com nossas vidas. Movam os corações dos terroristas para que reconheçam o mal de suas ações e retornem ao caminho da paz e do bem, respeitando a vida e dignidade de cada ser humano, independentemente de sua origem religiosa ou status social. Eterno Deus, Pai compassivo, ouça esta oração que elevamos a Ti em meio ao barulho e desespero do mundo. Estamos cheios de confiança em Tua misericórdia infinita para todos aqueles que perderam entes queridos por causa das guerras. Obrigado por fazer parte do nosso canal de sabedoria. Envio uma calorosa saudação a todos. Deus os abençoe grandemente.